Olá, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um momento aqui de estudo, de reflexão em nosso canal no YouTube, nessa nossa playlist que leva o tema do livro, o livro Boa Nova, numa das lições mais lindas desse livro, considero eu, nesse pensamento, que é a lição número 6, Fidelidade a Deus, nos fazendo pensar, raciocinar sobre esse nosso compromisso com o Pai. Como agimos, como o entendemos. E o autor espiritual soube de uma forma magnífica abordar esse assunto. Como sempre pedimos a Deus as suas bênçãos, para que possamos estudar com tranquilidade, com harmonia, sentindo a inspiração dos guias e mentores espirituais, que possamos todos nós, durante o estudo, percebermos e compreendermos sempre de uma forma a reter dentro de nós a essência de cada estudo, de cada lição que fora trazida. Pedimos que abençoe as nossas casas, nossas famílias, os nossos amigos, abençoe aquelas pessoas que recordamos agora, tão necessitadas das bênçãos de Deus e que muitas vezes elas não pedem. E nós pedimos por todos. Que Deus abençoe a todos, Senhor, com o teu amor, com a tua bondade. Então, iremos iniciar fazendo a leitura dessa mensagem, em que nos diz assim: Humberto de Campos nos conta que depois das primeiras prédicas de Jesus respeito aos trabalhos ingentes, aos sacrifícios necessários que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão, que, pois a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios, então o Senhor, que sondava o íntimo dos seus companheiros diletos, reuniu uma noite, quando a turba os deixaram a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. E após escutá-los, as confidências simples e sinceras, ele pondera. Então nós vamos parar aqui para pensar aqui sobre esses dois primeiros parágrafos. Quando ele fala no movimento de incompreensão que ocorreu após as instruções, que quando Jesus coloca todas aquelas instruções àqueles que desejam seguir, eles ali se assustam. Porque a palavra reino, no simbolismo material, ainda está muito ligada a palácio, a serviçais, ou seja, serem servidos, serem atendidos, tapete vermelho, luxo, sobra. E aí quando ele vem com a questão que não basta para segui-lo simplesmente decorar textos, mas sim uma adesão de coração, ou seja, abrir mão de uma série de coisas, realizar sacrifício por esse reino de Deus, que é uma obra que vai ser edificada internamente, eles ali, de falar que se assustam ali. Para reclamar então sacrifício, e aí nós paramos aqui para raciocinar, Que ideia nós fazemos desse reino de Deus? Será que ainda é um palácio? Ainda é um lugar com tapete vermelho em que nós vamos deslizar sem menor obstáculo? No momento em que se constrói, que se edifica esse reino. E a outra questão muito interessante que ele fala aqui, que Jesus, sondando o íntimo, provoca ali a manifestação dos seus pensamentos. Jesus é um mestre, é um pedagogo, uma didática por excelência, não é? Então ele sabia o que se passava dentro ali da cabeça dos seus alunos. Então ele provoca situação para que se manifestem, coloquem para fora, verbalizem. Porque somente depois do outro materializar as suas ideias,
é que Jesus poderia ali argumentar. A gente pode dizer que ele vai o tempo todo nesse processo que é chamado maêutica, através de perguntas, eles respondem, as respostas viram perguntas. Isso é um método que foi muito utilizado, era já muito utilizado naquela época, mas foi muito utilizado pelos grandes filósofos gregos, principalmente Sócrates. É um método. Então, Jesus, quando faz as suas perguntas, ele manifesta, ele sabe o que ele quer. Através daquelas respostas, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar aqueles alunos e discípulos a raciocinar sobre um outro padrão, de uma outra maneira. Não é interessante? Nós vamos observar que nesse momento do diálogo, professor com aluno, nós vamos conhecer a pessoa e a maneira dela pensar, a forma dela argumentar na vida. Quanto mais você dialoga com uma pessoa, mais você conhece a forma dela raciocinar. É interessante isso, né? Como a gente pode não adivinhar o pensamento, mas sabe mais ou menos como é que é a linha dela de raciocínio. E é muito importante, né, lembrarmos que quando conquistamos o coração de alguém pela credibilidade, se torna muito mais fácil atingir, né, a mente, o raciocínio dessa criatura. Então, é porque você vai contar ali, quando você atinge o coração do outro, com a boa vontade do outro em pensar. Porque se você não for bem-vindo ao outro pelo coração afetivamente, você pode ser a pessoa mais inteligente, mas ele vai ter má vontade para raciocinar com você, para interpretar. Ele vai fechar ali a casa mental dele. E Jesus já tinha conquistado o coração, né, de todos eles. Então ali ele passa a ouvir os companheiros. A gente vai ver que Jesus não se coloca de uma forma sem ouvir. Ele ouve, e é interessante porque a gente, quando conversa, quando dialoga, e você dá a oportunidade do outro falar, na realidade, o outro está falando muitas vezes, não é para que a gente o ouça, é para que ele se ouça. Quantas vezes a gente está conversando, a gente está falando, está botando para fora os nossos pensamentos, raciocínios, somos nós que estamos nos ouvindo. A gente parece que materializou aquilo ali, deu forma a uma confusão interna. Por isso a importância do diálogo, que você se ouve. E quando o outro que te ouve, você se ouve, e o outro que te ouve é Jesus, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele pensamento, muitas vezes com compromissos diferentes, desnecessários, e o que ele vai ajudar a fazer? A base mental, sobre o padrão do Cristo, não é isso? Que é o padrão por excelência, como se ele falasse assim: vamos pensar, vamos raciocinar, mas olha aqui a base do teu pensamento. Isso aqui tem que ser o primeiro tijolinho aqui da casa mental, o restante para ser edificado, senão a casa vai cair. Então nós reencarnamos, na realidade, para modificar o nosso padrão mental. Lógico que se a gente modifica esse padrão mental, a gente vai modificar o nosso padrão vibratório, que sempre será em afinidade com a nossa forma de pensar. Então, quando nós buscamos aprender com Jesus, as nossas vibrações vão se elevar. Então, se nós já tivemos outras reencarnações que antes levantávamos a bandeira dizendo guerra, né? Egoísmo, primeiro o meu, depois o teu, aquele padrão do orgulho, eu do ego gigantesco, que nós sofremos por termos tido comportamentos tão fora da lei de Deus, né? Aí o que nós buscamos? Reencarnar. Mas não para pensar da mesma maneira.
não para fazer as coisas da mesma maneira. Se fosse fazer da mesma maneira, ele teria reencarnado. Então a lógica nos diz que nós reencarnamos para modificar esses padrões. E não para dar mais robustez a eles. Não para fortalecê-los. Então muitas vezes nós vamos ter uma vontade, um ímpeto, um instinto que denota que tipo de padrão mental nós possuímos, trazido lá de outras reencarnações, seja lá por sobrevivência, seja lá por um vício de comportamento, não importa. Importa hoje. O que eu vim aqui fazer hoje? Eu vim me melhorar. Eu vim me modificar. Então, num determinado momento, o meu padrão é aquele, antigo. Eu estou aqui para me reeducar com Cristo. Então, nós vamos perceber dentro de nós a luta. De pararmos aqui dentro de nós, suspendermos aqueles desejos, aquelas vontades, e vamos assim, não vamos pensar de outra maneira. Vamos tentar entender de outra maneira. Porque se a bandeira de ontem foi a guerra, foi a luta, hoje a nossa bandeira, o nosso padrão deve ser a paz, né? A fraternidade. Então nós estamos aprendendo, a maioria de nós, a embainhar essa espada. Porque já aprendemos a botar essa espada para fora, lutar, vencer o outro por essa maneira, do mais forte. Nosso processo agora é mais forte ainda. Porque se nós acharmos que forte era aquele que puxava a espada e saía aí lutando e se esgrimindo com todo mundo, seja pela espada material, seja pelo braço, seja pela língua, seja pelo pensamento, tudo isso são formas de luta. Nós hoje já entendemos que estamos aqui para guardar isso tudo. E isso é preciso muito mais coragem. Muito, muito mais. Então Jesus, né, após escutar as confidências, ele vai ponderar. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cercos dos espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Então a gente vai ver primeiramente aqui nesse outro parágrafo, Jesus colocando uma das primeiras virtudes da fidelidade a Deus. Ou seja, na hora de edificar esse edifício, nessa coluna de raciocínio, um dos primeiros tijolinhos ali é a fidelidade, deve estar na base. O ideal de confiança, que todos têm expectativa. Confiança integral e recíproca. E aí ele nos fala, né, sobre o Deus que ainda não conhecíamos e já ele nos amava. Nós, desde o princípio inteligente, né, toda a obra da criação é resultado do amor de Deus. Então a gente vai ver a questão que ele vai falar aqui. Poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 13, no item 19, é falar desses benefícios, né, pagos com a ingratidão. E é um assunto, nós temos aqui na playlist também um estudo específico sobre esse assunto, e a gente se pergunta sempre, né, quem é que nunca vivenciou essa experiência da ingratidão? Quando a gente fala em gratidão, são os mais próximos, né? Como Jesus falou, é aquele que mete a mão no prato comigo, é aquele com o qual eu divido a mesa. Então, nós vamos lembrar que muitas criaturas nem se dão conta do que estão recebendo. Elas acreditam, né,
que o mundo foi feito para elas, elas são o grande protagonista da história e o restante só está ali fazendo figuração ou deixando oportunidade de fala para ela, não é assim? Todo mundo foi criado para servi-la. Ela ainda está aprendendo a receber, ainda está naquela fase do ego gigante. Eu, meu. E aí a gente vai entender que essas criaturas não tem como você ainda exigir ou cobrar o fruto da gratidão. Não tem como. E dá muito menos ainda. Agora, quando ele questiona isso, é lógico que nós não vamos viver o tempo todo fazendo coisas com expectativa de retorno, porque cada um está no seu tempo, da sua maturação espiritual, vive de acordo com a sua possibilidade evolutiva. Cada um dá aquilo que tem de si, que tem dentro de si. A gratidão é a lição que vem depois disso. Ela é uma lição maior para aquele que já consegue perceber o outro, perceber a vida de uma forma mais fraterna, né? Então é o que Jesus questiona. Nós vamos abrir mão dessa gratidão, dessa retribuição com o Pai? E depois ele nos diz assim: como os discípulos escutassem atentos, bebendo-lhes os ensinos, o Mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então, quando ele fala, tudo tem um preço, que lhe corresponde, na realidade nós sabemos que tudo tem uma consequência que precisaremos arcar, sempre. E aí ele dá, se alguém está vacilando em dúvida porque vai oferecer sacrifício e trabalho, não se esqueça, qual o preço que paga aquele que vive pelo prazer, aquele avarento, ao mentiroso. Qual o preço? Então, nesse momento que ele faz essa pergunta, o que acontece? Olha só. Ao clarão alvacento da lua, como o pai bondoso, rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Olha só essa situação, como é que a gente precisa, Jesus está ali ensinando a raciocinar de uma maneira mais elevada. Eles mudaram a atitude mental. Na realidade, não são as nossas respostas ali que denotam o nosso mundo mental. São as nossas perguntas. Então é muito importante, quando você conversa com alguém que tem uma atitude mental elevada, essa criatura vai abarcar além, ela vai ver um pouco além, ela vai te questionar pontos que você não está ali naquele momento observando. E que é preciso cada vez mais essa possibilidade de raciocinar dentro dos princípios que Jesus nos ensina, mas com uma visão cada vez mais ampla. Então é isso que ele vem ali, de uma certa maneira. Qual o preço? Então ele começa esses questionamentos, botou o outro para pensar de uma forma mais elevada. Qual o preço então que paga aquele que vive para ter prazer? Então eles foram ali, tiveram transformados uma atitude mental como se fosse iluminados
por um súbito clarão. Clarão é Jesus, né? Jesus era o clarão ali para eles. Timidamente, aí começa. Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar uma grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Então o que acontece ali? Eles começam a buscar na vida prática situações que embasavam aquela teoria de Jesus. Quantos conhecemos também? Quantas situações somos conhecedores por termos vivenciado nas nossas casas, famílias, ambientes de trabalho, que se perdeu por um comportamento desajustado diante da lei de Deus, da lei dos homens. Não é assim? Então são aquelas pessoas que queriam determinadas coisas. Nós hoje também continuamos querendo. Queremos, por exemplo, ser felizes, como todo mundo quer, mas não a qualquer preço. Repare o preço que a gente está pagando. Se antes nós queríamos ser felizes a qualquer preço, inclusive não observando as leis de Deus, passando na vida como um trator, hoje continuamos querendo ser felizes, mas dentro da lei, não mais a qualquer preço. Então, Jesus questiona nesse momento, né? Se o mundo cobra um enorme tributo, por que Deus não poderia também pedir? Então é que ele fala aqui, que Jesus, depois de ouvi-los, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Então ele vai fazer esse questionamento. Se o mundo pede a um preço altíssimo, por que Deus, né, o Pai, não poderia pedir a lealdade ao coração? Então ele diz: trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? Então essas interrogativas paravam ali, né, no espaço sem resposta dos discípulos, porque acima de tudo eles ouviam a quem lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, abertos sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Então, é a questão que paramos para pensar. O que é liberdade e o que é escravidão? Muitas vezes a criatura fala assim: eu não vou me ater a essas questões de Jesus não, porque eu vou perder a minha liberdade. Eu não vou poder fazer o que eu quero, né? Eu quero ter liberdade, eu não quero me comprometer com nada, eu quero viver assim. Aí quando chegar lá nos 3 minutos para o último encerrar o jogo, eu vou ver isso. Tem gente que pensa assim, pensa. E aí a pessoa pensa que ela está tendo, ela não quer estar presa a nada, ela quer ter liberdade. Na realidade, muitas vezes ela está escrava. Escrava do medo, escrava de ter receio de assumir comportamentos que vão ter que modificar, vai precisar modificar. Não tem como amar a Deus, ser fiel a Deus, aborrecendo-lhe a obra, sendo rebelde às suas leis. Não há como. É um antagonismo. Então quando a gente fala: eu quero seguir Jesus,
mas eu quero seguir Jesus só até aquela página 3, em que ele não me diz as minhas obrigações. Será dessa maneira que estamos raciocinando? Ou cada vez nós vamos pensar assim, não, se eu quero seguir Jesus, tem que existir um comprometimento. E ele deixou, dá muito claro, pelos evangelhos, que foi anotado pelos seus discípulos, qual o grau de comprometimento. Comprometimento principalmente pelo nosso comportamento. Então, amar a Deus. O que é amar a Deus? O que é ser fiel ao Pai? É aceitar a sua lei, sem rebeldia. Então, quando nós temos que questionar, que liberdade é essa? Nós temos tanto medo de perder. Será que não é uma escravidão? Essa liberdade parece às vezes muito mais, somos escravos de vícios, de comportamentos, de modas sociais. E não saímos dessa situação. Não rompemos com esse ciclo. Então, fica aqui essa meditação aí para nós avaliarmos essa primeira virtude e fidelidade a Deus, sobre a liberdade, a escravidão, o que nós compreendemos diante de nós, diante do preço que o mundo nos cobra. Como é uma mensagem que será mais longa, preferimos assim interrompê-la e dar prosseguimento no próximo bloco. Que Jesus abençoe a todos, sintam sempre a sua luz, o seu envolvimento, que Ele fortaleça os nossos desejos sinceros de estabelecer uma nova vida. Muita paz a todos. Graças a Deus.